Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro, com todo o prazer da nossa parte, para podermos partilhar uma vez mais a palavra de Deus convosco, esta palavra que nos anima, esta palavra que é o pão da vida. Jesus disse, e convém por vezes recordar essas palavras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois bem, que esta palavra continue a alimentar a nossa vida, nas nossas lutas cotidianas, para que não possamos desistir nesta caminhada que por vezes é dura em direção à Canaã celestial. Pois bem, aqui estou mais uma vez com a minha querida esposa e queremos partilhar aquilo que o Senhor também tem partilhado connosco, porque de graça recebestes, de graça dai. É essa, portanto, a injunção que é feita para todos os discípulos de Jesus Cristo. E aqui estamos nós para querer partilhar do muito, algo ou um pouco do muito que o Senhor se tem dignado partilhar connosco. Milu, vou-te pedir, por favor, que possas fazer uma oração para que Deus possa orientar a nossa conversa. Muito bem, vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais te agradecemos por esta oportunidade que nos dás ainda em liberdade de poder partilhar a Tua palavra, de poder refletir sobre ela e na Tua graça e pela fé termos a certeza que sairemos abençoados por isso. Amém. Obrigada porque a Tua palavra está ainda disponível para cada um de nós, ainda há ensinamento, ainda há admoestação, ainda há cuidado da Tua parte para conosco e te agradecemos profundamente, Senhor, pelo Teu amor por cada um de nós. Obrigada por todos os queridos irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham, abençoa cada um deles, nos seus desafios, nas suas alegrias também. E, Senhor, que mais uma vez Tu te faças presente Amém. Na mente e no coração do meu marido e de mim também, para que, sob a Tua influência, Senhor, nós reflitamos sobre a Tua palavra tão necessária à nossa vida. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, inspira-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós partimos já para uma nova lição e vamos continuando o nosso estudo, desta vez, portanto, no livro de Filipenses, mas vamos também comparar com outras passagens de epístolas de Paulo, mas o nosso foco é sobretudo em Filipenses e estamos ainda no capítulo 2 da epístola aos Filipenses. Não se esqueçam que a epístola aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo para os crentes que habitavam numa cidade grega, que era a cidade de Filipos, ok? E Paulo viveu lá algumas experiências, uma das quais foi, ele esteve preso lá em Filipos e quando Deus, por uma intervenção sobrenatural, permitiu que houvesse um terremoto e as portas da prisão se abriram, pois bem, o carcereiro dessa prisão, que certamente já teria sido influenciado ao ouvir os cânticos de Paulo e de Silas lá na prisão, e todos os presos os ouviam também, pois bem, esse homem, movido certamente pelo Espírito Santo, dirigiu-se a Paulo e perguntou que é necessário que eu faça para que seja salvo. Pois bem, esse foi um dos grandes começos, digamos, do trabalho evangelístico de Paulo ali na cidade de Filipos, e portanto Paulo conseguiu pela graça de Deus fundar ali uma igreja, como fundou em outros sítios, e agora esta carta é uma carta em que Paulo procura reforçar a fé desses mesmos conversos ao cristianismo que ele tinha anteriormente levado a Cristo pela pregação do Evangelho naquela cidade. Milu, eu achei muito interessante este título, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre, como introdução, mas este título, Brilhando como Luzes na Noite, dá-nos a entender que nós parece que vivemos numa noite, não é? E nós devemos brilhar como luzes. Que imagem é esta? Olha, eu estava a estudar a lição e quando vi este título lembrei-me da minha própria experiência pessoal e tu vais recordar o que eu vou dizer. É verdade que muitos me conhecem por Milu, mas o meu nome é Maria da Luz. E eu desde pequenina nunca apreciava muito o meu nome, Maria da Luz, não achava nada bonito. E com o passar do tempo e crescendo e particularmente estudando a palavra de Deus, comecei a apreciar melhor o nome Maria da Luz. Porquê? Porque, e esta semana estamos a estudar sobre isso, o Senhor nos chama a cada um de nós a sermos essa luz no mundo. Repara que o Senhor Jesus começou por dizer, eu sou
a luz do mundo, Isso. não é? E depois ele acabou por dizer aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Ou seja, a mesma graça, a mesma inspiração, o ensinamento que o Senhor Jesus veio trazer a esta terra, quando ele aqui andou, é exatamente isso que ele aguarda e espera de cada um de nós. E porquê é que ele faz este contraste entre a luz e as trevas? Porque realmente, repara, marido, quando nós estamos num quarto escuro, nós até poderíamos querer fazer face às trevas, lutando contra elas, não é? Assim, tentando dispersar as trevas, mas nunca conseguiremos. Só há uma forma de dispersar as trevas, que é ligando um interruptor e acendendo a luz. Então o Senhor aqui, e nesta lição prática que o apóstolo Paulo nos traz, realmente ele convida os Filipos, portanto os filipenses que viviam em Filipos e todos os crentes, não é, que daí viriam, a poder ser realmente estas luzes na noite, estes luzeiros no mundo, quando verdadeiramente o mundo mergulha nas trevas densas da ignorância, das ideologias erradas, das filosofias confusas, dos ensinamentos, enfim, que estão aí em todo o lugar e a cada canto e a cada esquina. Então o Senhor faz-nos este chamado de sermos essa luz de Jesus, essa luz que brilha, essa luz que mostra, e todos nós percebemos a importância de um farol, não é? Quando as embarcações estão lá no alto mar e é de noite, não sabem muito bem por onde ir, e o farol lá ao longe que vai dando e emitindo aquela luz é sem dúvida a orientação que cada embarcação precisa para chegar a bom porto. Então o Senhor nos faz este convite, sermos esses faróis, essas luzes, para que muitos que estão mergulhados nas trevas saibam como de lá sair e saibam qual a orientação a ter na sua vida. Olha, Milu, por falar em farol, eu recordo-me sempre, porque no meu país natal, em Moçambique, eu vivi um ano numa ilha, chamada Ilha da Inhaca. Aliás, foi lá nessa ilha que eu iniciei, portanto, o meu percurso escolar, nomeadamente fazendo lá a primeira classe, hoje chama-se o primeiro ano, e nessa ilha havia um farol, e esse farol ficava quase na ponta, não era mesmo na ponta, mas era, portanto, num promontório que ficava na ponta dessa ilha, e a ponta dessa ilha dava acesso à baía que levava para a cidade, e portanto os navios que vinham no oceano, ali é o Oceano Índico, pois bem, ao verem aquele farol sabiam que ali, portanto, era onde deveriam entrar para a baía da cidade de Lourenço Marques, que hoje se chama Maputo. E eu tive a oportunidade uma vez de ir lá a esse farol e de ter subido as escadas em caracol, não é? Até lá, e ver aquelas lâmpadas potentíssimas que havia. E eu recordo-me depois na cidade, que ficava a 30 km dessa ilha, pois bem, a 30 km via-se perfeitamente a luz daquele farol de noite. E essa imagem ainda a tenho gravada na minha mente e, portanto, reconheço a importância que um farol tem. E porquê que estamos a usar esta imagem? Porque a lição desta semana mostra que Paulo faz um apelo aos filipenses, e claro, esse apelo nós o devemos tomar para nós também, igualmente, um apelo para que nós sejamos faróis no mundo em que nós vivemos. E Milu, eu gosto muito deste texto aqui, que vem logo no início da lição de sábado à tarde, de Deuteronômio 4:6, que disse que essa obediência, portanto, que Paulo estava a sugerir, portanto, aos hebreus, e no passado muitos servos de Deus pediram para que o povo obedecesse ao Senhor, essa obediência será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Que privilégio é o nosso, queridos irmãos e amigos, de podermos ser, pela graça do Senhor, este povo entendido, este povo que as outras pessoas possam apreciar, e apreciar não porque vêm em nós pessoas, digamos, inchadas com o conhecimento que temos, mas pelo contrário, pessoas despidas do seu eu, porque a presença de Cristo, se está realmente em nós, nós seremos pessoas destituídas de qualquer traço de orgulho, de vaidade, de prepotência. Não, seremos pessoas simples. E aliás, Milu, nesta lição, estudando mais a fundo, eu pude ver mais uma vez, enfim, já tinha visto, mas agora ainda vi com mais acuidade como o apóstolo Paulo era uma pessoa tão simples,
tão simples e tão humilde. Muitas vezes há a tendência para nós pensarmos em Paulo como um grande teólogo. Bom, é verdade que ele foi um grande teólogo, mas a forma como nós hoje, talvez, ou a ideia, ou o arquétipo que temos na nossa mente de grande teólogo é alguém assim muito pomposo, assim com, enfim, que está lá na sua cátedra, não é? E nem consegue descer cá abaixo. Não, Paulo não era um teólogo desse género. Paulo era um homem que sabia muito, tinha um grande conhecimento, e esse conhecimento era pelo relacionamento que ele tinha pessoal com Deus, não é? Era desse relacionamento que provinha então a inspiração que ele recebia de Deus. Mas Paulo, ao falar aos outros, ao ensinar aos outros, ao escrever aos outros, certamente ao relacionar-se com todas estas pessoas que ele levou aos pés de Cristo, Paulo era um homem extremamente simples, muito, muito, muito humilde, e o quanto nós temos a aprender, portanto, deste grande farol que foi o apóstolo Paulo, que não apenas iluminou lá muitos crentes no século I da nossa era, mas que tem iluminado ao longo de todos os séculos através dos seus escritos, não é? Que muitos deles foram escritos, como já vimos, em prisões. Milu, não sei se queres dizer aqui mais alguma coisa sobre a introdução à lição, mas vamos mergulhar aqui na lição de segunda-feira, e o título aqui diz tudo: nós manifestamos no exterior o que Deus opera no interior, sem qualquer dúvida. Queridos, o trabalho de Deus em nós é um trabalho que não começa no exterior. Eu estou a enfatizar isto porque, por vezes, existem pessoas, e eu acredito que bem intencionadas, e não ponho em dúvida isso, que por vezes querem ver quase no imediato alterações, mudanças no exterior, e quando eu digo exterior é naquilo que se vê, no modo de vida, etc. Mas antes que essa mudança possa operar, o que é que tem que haver, Milu? Comenta, por favor. Eu já agora ia buscar exatamente até o versículo que o apóstolo Paulo aqui faz referência, para poder ir a isso que tu estás a convidar, podermos refletir. Repara, quando o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Algumas traduções dizem operai a vossa própria salvação, não é? E isto pode deixar-nos um bocadinho apreensivos para tentarmos entender o que é que o apóstolo Paulo aqui está a dizer. Afinal, a salvação é um dom ou não é um dom? Afinal, a salvação pode-se ou não adquirir pela nossa própria força, pela nossa própria performance? Porque aqui o apóstolo Paulo está a dizer que na minha ausência, desenvolvei então a vossa salvação com temor e tremor. No fundo, o que é que o apóstolo quer dizer com isto? E repara, se fosse aquela questão de dizer que nós podemos conquistar a nossa salvação pelas nossas próprias obras e pela nossa própria performance, nós ficaríamos logo derrotados com o versículo que vem logo a seguir. Porque o apóstolo Paulo acaba logo por dizer o que é que ele quer dizer com tudo isto. Porque diz, agora no versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então repara, alguma coisa de positivo que nós poderemos conseguir, ou aquilo que de nós possa sair de bom, de obediência, de luzeiro, não é, para o mundo que o Senhor nos convida a ser, já é uma ação de Deus na nossa vida. Sem dúvida. Portanto, já é o Espírito através de nós que, habitando em nós, faz sair de nós a obra do Senhor, as obras de Deus. Portanto, não são as nossas próprias obras, porque nas nossas próprias obras nós não éramos recomendados de todo. Aliás, a Bíblia até diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Isso, exatamente. Então é esta ação do Espírito de Deus em nós, e é como diz aqui, agora pegando no pensamento que tu estavas a dizer há pouquinho, que às vezes há queridos que parecem exigir da pessoa que está a conhecer o Evangelho logo uma mudança no exterior. E às vezes essa mudança do exterior até pode acontecer. Mas se ela não for do interior para fora,
então aquilo é uma questão de tempo. É sol de pouca dura. Exatamente, sol de pouca dura. Eu até faço isto, eu não faço aquilo, eu não como isto, eu uso isto, eu retirei aquilo, eu faço. Ou seja, aos olhos humanos, parece que realmente está ali tudo bem, tudo correto. Mas se não é o Senhor por dentro a fazer essa transformação, vem qualquer vento, vem qualquer intempérie, vem qualquer dificuldade e toda essa exteriorização apenas e só do Evangelho acaba por cair. Daí que o apóstolo Paulo dê a entender a importância de realmente ser o Espírito de Deus em nós, que nos ajuda depois no exterior a demonstrar as obras de Deus. Portanto, não é é as obras de Deus. E tanto que nós já experimentamos que podemos até exigir às pessoas, mas não vistam isto, mas não comam isto, mas não façam isto. E estamos ali a bater na cabeça das pessoas. E elas continuam iguais. Claro. Porquê? Porque o interior ainda não está mudado. Claro. Porque quando o interior muda, quando é o Senhor em nós e dentro de nós, nem é preciso ninguém dizer nada. O Senhor já impressionou. O Senhor já nos mostrou por onde é que nós devemos de ir, o que é que devemos de fazer, o que é que não devemos de usar, o que é que devemos de evitar. É Deus que mostra essas coisas. Claro, nós ensinamos como alguém nos ensinou a nós, mas quem impressiona e motiva a prática deste Evangelho que conhecemos não é o dirigente ou o monitor dos estudos bíblicos, ou o pastor, ou alguém da família, mas é o Espírito de Deus é que trará isso. Sem dúvida. Eu ainda me recordo no início da minha experiência, após a minha conversão, de às vezes dar por mim a pensar, mas eu já não gosto disto que eu antes gostava. Isso. E a começar a gostar de coisas que não me diziam nada, não vou dizer que detestava, mas não me diziam absolutamente nada. Ainda me recordo de ter lá num quarto onde eu vivia, em Lisboa, comprei um grande rádio, que era assim, um grande rádio, era o rádio, era a parte central, depois tinha duas grandes colunas de cada lado, e eu lembro-me que às vezes punha lá aquilo num som relativamente elevado e numa estação de rádio onde a música era um pouco barulhenta, e de repente eu deixei de ter gosto por isso. Eu já não lembro de ter ligado e disse, isto não me soa bem, desliguei e depois nunca mais tive vontade de ouvir isso. Bom, isto é uma coisa entre muitas outras, não é, que o Senhor operou e ninguém me disse nada absolutamente, não é? Outras reformas que eu fiz naquilo que eu passei a deixar de comer e que não comia, ou vice-versa, da forma não, foram coisas que eu senti interiormente e que vamos lá ser claros, não é que eu tivesse ouvido nenhuma voz, porque não ouvi, não é? Mas é um sentimento, é uma convicção que vem a nós e que nós não sabemos explicar, não é? Mas que nós vivemos isso e depois começamos a sentir o desejo de fazer outras coisas que até ali não fazíamos, ou deixar de fazer coisas que até ali fazíamos, não é? Então isto tudo é resultado, e claro, na altura quando nós estamos a passar por isso, eu falo por mim, nem sempre eu tinha a consciência de que era o Espírito de Deus que me estava a tocar, que me estava a guiar. Mais tarde é que eu me apercebi disso, e quando me apercebi disso, eu quase que prorrompi em lágrimas de agradecimento, não de tristeza, mas de agradecimento por reconhecer que afinal Deus estava a conduzir a minha vida e eu nem tinha a noção exata que isto era uma realidade. Então, claro, aquilo que eu estou a dizer de mim, obviamente, que eu acredito que é a experiência de muitos de vós, se não todos vós que estáis aí desse lado a ouvir. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que realmente é quando o Espírito atua, como tu disseste, desculpa, eu vou repetir, não é? Mas quando o Espírito atua cá no nosso interior, então aí é que as mudanças começam a ocorrer na nossa vida. E quando essas mudanças ocorrem, nós sentimos cada vez mais em paz, tranquilos, não exigimos dos outros que queiram fazer como nós fazemos, reconhecemos que Deus também tem o seu tempo e essas pessoas também têm o seu tempo de responder ou não aos apelos que o Espírito Santo também faz ao coração dessas pessoas, porque o Espírito Santo vai tocar o coração de todos, não deixa ninguém para trás, não é? Depois, a resposta é que pode ser diferente, mas a resposta de quem? A resposta da pessoa, não é? Se a pessoa responde positivamente aos apelos do Espírito Santo, pois bem, aí dá-se, digamos, uma aliança entre Deus e nós, não é? Se nós não respondemos positivamente, pois bem, aí continuamos sós e sentimos depois, de uma forma bem mais forte e pesada, a angústia que é de viver uma vida a sós sem Deus.
nesta vida. E já agora estavas a falar, eu estava-me a lembrar, não há nada mais triste do que ver um cristão a tentar viver as coisas de Deus na sua força. Exato. Ou seja, passarmos tempo a dizer, eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isto, eu tenho que gostar disto, eu tenho que optar por aquilo. Isto não é vida cristã, não é a bênção que Deus quer para a nossa vida, de vivermos as coisas de Deus, como diz o apóstolo aqui, que é Deus que opera em nós o seu querer e o efetuar, ou seja, o querer e o efetuar da nossa vontade para cumprir as coisas de Deus vai ser a vida mais triste que nós poderemos ter nesta terra, queridos. Porque nós vamos estar sempre a perceber que nós não somos capazes de cumprir e de amar as coisas que são de Deus, porque a nossa natureza não quer essas coisas, não ama essas coisas e foge dessas coisas. E, portanto, vai ser uma escravidão e uma vida tão triste, tão difícil, que eu até digo, e perdoe-me Deus, que mais valia nunca ter conhecido a mensagem. Porquê? Porque vai viver uma vida aprisionado em si próprio, não é? Aprisionado em si próprio. Agora, quando nós descobrimos o Evangelho, e é este Evangelho que o apóstolo Paulo estava a dizer aos filipenses, que nós operamos a salvação em que sentido? Quando nós permitimos que o Espírito de Deus opere em nós, o querer e o efetuar de acordo com a vontade de Deus. Portanto, ou seja, entramos em colaboração com Deus. Exatamente. Pactuamos com Ele. Ou seja, nós deixamos que Deus em nós faça aquilo que nós não conseguimos fazer. E é aqui que nós temos o clique do novo nascimento, não é? Da novidade de vida, que o apóstolo Paulo também convida a vivermos. E então para nós já é prazeroso. E como tu disseste e muito bem, deixamos de gostar das coisas velhas, das coisas antigas que já lá vão, e eis que agora tudo se faz novo. Começamos a pensar de forma diferente, a ter objetivos diferentes, a gostar mais de uma coisa quando outrora nem tínhamos atração nenhuma, nem gosto nenhum por. Então nós começamos a ver realmente a ação de Deus na nossa vida, e por isso é que diz aquele hino que todos nós conhecemos, é prazer servir a Cristo. Exato. Portanto, quando o Senhor em nós está, é um prazer servir a Cristo. E é mesmo um prazer, e é mesmo um prazer porque nós começamos depois a sentir, não é só a sentir, é a constatar, eu diria, a constatar, digamos, evidências muito fortes, evidências factuais, de que nós estamos melhor agora do que estávamos antes, não é? Isso. E então, claro, isso vem reforçar a nossa experiência e vem predispor cada vez mais o coração para dizer, ok, então, mas se isto funcionou neste aspecto da minha vida, porque é que não há de funcionar noutros? E é isso que nos entusiasma, e nós vamos crescendo de etapa em etapa, não é? Crescendo em Cristo, não é? E assim, pela graça e pelo poder do seu Espírito em nós, assemelhando-nos cada vez mais a Ele. É claro que, e isto também é importante que se diga, quando nós verdadeiramente estamos em Cristo, nunca estaremos totalmente satisfeitos com, digamos, com a posição em que nós estamos. Podemos olhar para trás, e até é legítimo nós olharmos para trás, para a nossa vida e constatarmos, digo bem, constatarmos as grandes mudanças que o Senhor já operou na nossa vida. Isso é legítimo. E todos nós até deveríamos fazer esse exercício. Já que falaste de um hino, eu vou agora também falar da letra de um hino que me lembro agora. Conta as bênçãos, conta quantas são, não é? Portanto, nós devemos, por vezes, parar e fazer um inventário, assim como as empresas às vezes fazem uma paragem, há um dia, 2, 3 dias que não trabalham para fazer um inventário, não é? Para ver o saldo, o balanço, não é? Daquilo que venderam, daquilo que ainda tem em estoque, não é? Nós também devemos, por vezes, parar, e quando eu digo parar é ter momentos de reflexão, não é? Para nós podermos verificar de onde nós viemos e onde nós estamos. E se nós fizermos um exame honesto, de onde nós estávamos e onde nós estamos atualmente, nós iremos verificar que muitas coisas já foram mudadas na nossa vida. E louvado seja Deus por isso, porque volto a insistir neste texto que tu já leste e que, portanto, Paulo aqui diz, Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E este querer é a motivação. A motivação para fazer algo, não é? Porque se não houver a motivação, amigos, a coisa morre logo por ali. Não, mas havendo a motivação e depois
pondo em prática essa motivação, então aí sim nós crescemos e tornamos cada vez mais semelhantes ao Senhor. Agora, esta mudança é para quê? É para nós sermos luz no mundo escuro, não é? Porque o mundo, infelizmente, e amigos, eu creio que não preciso dizer isto, todos nós constatamos que o mundo à nossa volta está, digamos, a ruir completamente. É uma parede que cai hoje, é outra parede que cai amanhã, é um andar que cai, quer dizer, estou a usar a imagem de um prédio, digamos, a desmoronar-se, mas a desmoronar-se não repentinamente, mas lentamente. O mundo está a desmoronar-se, amigos. O mundo está a desmoronar-se. E porque o mundo está a desmoronar-se, as pessoas hoje estão cada vez mais angustiadas, ansiosas. Porquê? Porque lhes falta, digamos... os alicerces. Os alicerces e falta-lhes pontos de referência nesta vida onde se agarrar. E onde dizer, isto aqui pelo menos é algo seguro. Não existe. Coisas que pareciam seguras estão-se a revelar hoje que afinal eram areias movediças, ou são areias movediças, sempre foram, mas muitas vezes as pessoas não se apercebiam disso. Então o mundo está a mudar, as pessoas estão a ficar cada vez mais angustiadas e perplexas e com angústia na sua mente, e é compreensível isso. Então neste mundo, nós cristãos somos chamados pelo Senhor a quem nós descobrimos que é o nosso Salvador, aquele que nos salvou do poder do mal, do poder do pecado, do poder de Satanás. Nós sabemos, porque Ele nos disse, que nós devemos ser, portanto, essas luzes, e essa luz é no sentido de dar encorajamento, de dar esperança àqueles que estão precisamente, enfim, num oceano de dúvidas, de inquietudes, de dificuldades, de angústias. E amigos, lembrem-se disto. Só há verdadeira felicidade quando nós estamos em Cristo. Só há verdadeira felicidade quando nós estamos em Cristo. Então, quantas e quantas pessoas à nossa volta não estão sem Cristo? Então, façamos os possíveis para sermos esses luzeiros, essa luz no mundo escuro, e com a esperança de que aqueles que forem sinceros, que olharem para nós e disserem, mas parece que aquela pessoa tem um sentido na vida, o que é que será? E aí é nosso dever, digo bem, é nosso dever nós dizermos a essas pessoas, ou revelarmos a essas pessoas, qual é o segredo da nossa vida. Porque nós não estamos aqui para nos elogiarmos a nós próprios. Ai de nós, que se fizermos isso. Nós estamos aqui para elogiar aquele que operou e que continua a operar em nós o querer e o efetuar. Portanto, toda a honra e toda a glória para Ele. Eu estava-me a lembrar, nesta imagem, quando nós passamos muito tempo num quarto escuro, por exemplo, mesmo de manhã, quando acordamos, não é? Os nossos olhos não estão logo preparados para a luz. Portanto, há ali uma adaptação contínua até chegarmos, àquele momento em que já nos sentimos bem, em que já a luz não nos agride, não é? Não se torna agressora. E nós, às vezes, como luzes do mundo e testemunhas do Senhor, podemos cair em dois extremos. Ou somos uma luz muito apagadinha, que ninguém vê nada, e a gente não faz grande diferença, ou então temos um zelo tão desequilibrado, perdoe-me a expressão, que nós somos tipo aqueles holofotes que incidem logo uns volts na mente ou nos olhos das pessoas, e elas sentem-se magoadas e sentem-se realmente resistentes a esse tipo de luz, a esse tipo de holofote. Aliás, esse excesso de luz até pode cegar, não é? Exatamente. Então, reparem, quando o Senhor aqui diz, e através do apóstolo Paulo, e eu achei isto muito interessante, Maria, e já agora também é bom darmos um toque nesta expressão, quando aqui em Filipenses 2, 15 e 16, o apóstolo Olha, eu queria precisamente ler. Sim, lê tu. Então diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. E agora repara, marido, quando nós lemos este convite que o apóstolo Paulo faz aos filipenses, que eles sejam irrepreensíveis, e depois ainda diz mais aqui, inculpáveis, não é? Filhos de Deus, ou seja, sem culpa. Sem culpa alguma, no meio de uma geração pervertida. Ainda por cima. E agora eu digo assim, uau, o Senhor coloca-nos aqui uma fasquia tão elevada, tão extraordinária, que eu digo assim, das duas uma,
ou eu me agarro ao Senhor para lá chegar, ou então eu defino só desencorajado por aquela fasquia que o Senhor está a colocar perante mim. E o autor aqui, nestas palavras irrepreensíveis, ou seja, quer dizer sem falta de censura, inofensivo, sem mistura, puros, sobretudo para com aqueles que estão no maligno ou têm influências malignas. E repara, marido, como realmente o Senhor nos chama a ser, na sua graça e no seu poder, a luz que o Senhor almeja que sejamos para cada vida. E quando nós estamos em Jesus, nós vamos entender o que é que cada pessoa precisa. Sabem, assim como nós escolhemos luzes consoante a intensidade dos volts, não é, marido? Ou seja, há lâmpadas que têm 14 volts, outras têm 10, outras têm 9, mas não deixam de ser luzes. Mas cada uma delas serve para determinada função e para determinado momento. A palavra de Deus é essa luz que o Senhor quer que nós levemos a cada um consoante a sua necessidade. Isso mesmo. Porque se nós estivermos a dar à pessoa aquilo que nós achamos que ela tem que ter, nós estamos a ofuscar a pessoa. Isso. Nós até podemos levar a pessoa ao desencorajamento e até à morte. Espiritualmente falando, estão a ver? Então o Senhor aqui está-nos a dar a entender que esta graça de sermos esta luz no mundo só pode ser com a sua ajuda. E tu tocaste aí num ponto de extrema importância que é, portanto, reparem, a palavra de Deus é, digamos, um celeiro, eu diria, é um armazém que contém a resposta ou a solução para todas as necessidades humanas, as grandes necessidades existenciais, ok? Estamos a falar de necessidades psicológicas, sentimentais e, sobretudo, espirituais. A palavra de Deus tem para tudo. Agora, nós temos que ser sábios para que, ao lidarmos com as pessoas, nós consigamos perceber, e eu acredito que o Espírito de Deus está sempre disponível para nos ajudar nesse sentido, a perceber quais são as necessidades específicas que uma pessoa tem. É verdade que às vezes as pessoas também, elas muitas vezes estão enganadas em relação a elas próprias, porque elas pensam que precisam disto ou daquilo para serem felizes, e muitas vezes isso não serve para elas, porque quantas pessoas almejam e pensam, se eu fosse rico eu seria uma pessoa muito feliz, seria a pessoa mais feliz do mundo. Pois bem, nós sabemos que as riquezas não trazem felicidade. E há pessoas que estão podres de ricas, digamos assim, e continuam a ter um vazio. Aliás, às vezes se calhar até têm um vazio maior do que aqueles que são menos ricos do que eles. Então, a riqueza não preenche esse vazio, títulos honoríficos não preenchem esse vazio, títulos académicos também não preenchem esse vazio, nada a não ser o Senhor preenche esse vazio. Então, nós temos que ter a sabedoria para saber levar o Senhor a esses corações necessitados, mas indo com a palavra certa, indo com a resposta que a palavra de Deus tem para aquela necessidade. Eu recordo-me, enfim, agradeço ao Senhor, porque não é por mim, pela minha sabedoria, não é mesmo, que à medida que eu comecei a partilhar depois a palavra de Deus, porque ela me encheu o coração e eu tinha o desejo de partilhar, o Senhor me deu esta sensibilidade para, quando estava junto de alguém, ir ao encontro. Eu lembro uma vez uma pessoa me dizer: mas eu gosto tanto de estudar a Bíblia consigo, pastora, porque você tem resposta para tudo, ou melhor, encontra na palavra de Deus a resposta para tudo. Porque eu normalmente faço esta abordagem, quando vou primeiro ter um encontro com a pessoa, eu não vou logo com, digamos um material pré-estabelecido. Não, eu tento estar com a pessoa, tentar através de um diálogo simples, franco, aberto, não é? Ver quais são as necessidades dessa pessoa e depois ir com os textos da palavra de Deus exatos ao encontro dessas necessidades. E reparem, isso aí, a palavra entra no coração dessas pessoas como um autêntico bálsamo, porque vai exatamente ao encontro daquela necessidade específica, ou daquelas necessidades, porque normalmente são mais do que uma, não é? Então a pessoa aí fica maravilhada e começa a sentir atração e amor pela palavra, porque vê que esta palavra, afinal de contas, não é um livro morto. Não é um livro que só os antepassados é que usava e, portanto, que hoje está desatualizado. Não. Está atualizadíssimo. Então, queridos, peçam ao Senhor sabedoria
Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada impropera. Então, nós devemos pedir ao Senhor que dê essa sabedoria para, no contacto com os outros, ir ao encontro dessas necessidades. Aliás, não foi essa a forma de Jesus trabalhar entre nós? Gosto muito daquela citação de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, página 143, que diz que o método de Cristo é o seguinte: Cristo misturava-se com as pessoas, como alguém que lhes desejava o bem, ministrava as suas necessidades, lá está, às suas necessidades, não às necessidades dele, às necessidades das pessoas. Poderiam ser de várias ordem, ok? Desde necessidades físicas a necessidades emocionais, sentimentais, espirituais. Portanto, Jesus ia ao encontro das necessidades. Ao fazer isso, granjeava-lhes a confiança, e só depois de lhes ter granjeado a confiança é que dirigia um convite. Digo bem, um convite, não uma imposição. Vem e segue-me. Uau! Como nós temos a aprender tanto com o nosso Senhor. E é interessante, Marida, às vezes nós temos receio quando ouvimos estes apelos, não é? De irmos, de partilharmos o Evangelho, de podermos ser essa tal luz no mundo, e a gente começa-se a comparar e a dizer, mas eu não sei a Bíblia como aquele irmão sabe ou aquela pessoa sabe, e depois não me lembro dos versículos, e depois não sei das profecias, e depois e começa a aumentar aquele desafio e portanto, o susto, o temor, o medo de poder ir. E há uma coisa muito particular que, com certeza, nós que já vivemos isto, e há muitos que já o fizeram, já perceberam isto. Deus só nos envia a podermos ser suas luzes e seu testemunho àqueles corações que vão encaixar juntamente com a nossa própria história. Ou seja, o Senhor nunca nos envia a alguém completamente diferente de nós, com uma história completamente diferente da nossa. Porquê? Porque nós não íamos dizer-lhe nada, nem ele se identificar com nada na nossa vida. Então, quando o Senhor providencia um encontro com alguém, não temos que temer, queridos. O Senhor sabe todas as coisas. Eu posso desconhecer a história daquela pessoa que acabou por ficar ali comigo, nem percebo muito bem como é que aquilo se ocasionou, mas Deus sabe. Deus sabe que parte da minha história, ou até a minha história, algum detalhe, ou a minha própria sensibilidade, vai ser uma mais-valia na vida daquela pessoa. É isso. Quando outra pessoa que também é fiel ao Senhor, que não está isso em causa, mas que se fosse ela naquele lugar, não faria tanto quanto nós, porque não se identificariam com aquela pessoa, com o seu discurso, com a sua história, com a sua experiência, com a sua sensibilidade. Então, quando o Senhor nos envia a sermos estas luzes ao mundo, queridos, Deus já sabe o que faz. Porque às vezes pensamos que somos nós que temos a capacidade de saber como ir. Não somos. Não temos. É o Senhor que sabe o que tem feito na nossa vida, o que quer fazer na vida do outro, e como a minha história e a minha experiência lhe pode ser uma bênção. Exatamente. Então não temos que temer, queridos. E esta simplicidade do Evangelho é ir no dia-a-dia das coisas do dia-a-dia. Não é fazermos logo uma dissertação, não é teológica sobre um assunto. É a prática do Evangelho. E a prática do Evangelho, às vezes, é, por exemplo, agarrar alguém que está no meio da rua e que se sente mal e cuidar e perguntar se precisa de alguma coisa, dizer bom dia ou boa tarde, que às vezes muitos hoje se admiram como é que alguém para dizer bom dia ou boa tarde. É na simplicidade do dia-a-dia que nós partilhamos as sementes do Evangelho. Não temos nada que temer. Exatamente. Muito bem. Agora, para nós estarmos verdadeiramente envolvidos nesse ministério de sermos uma luz no mundo escuro, tem que haver um sacrifício vivo. Ou seja, nós temos que continuamente fazer o quê? Crucificar os nossos desejos, os nossos impulsos pecaminosos que continuam cá. Porque, reparem, já referimos em lições anteriores, e volto a dizer que quando nós vivemos a experiência da conversão, nós continuamos a viver numa natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, já o dissemos e volto a dizer, segundo Paulo disse em 1 Coríntios 15, só será transformada a quando da segunda vinda de Cristo. Agora, atenção, não me confundam, porque eu quero deixar aqui, digamos, as coisas muito claras e fazer aqui, digamos, uma divisão clara de águas. O facto de nós continuarmos a ter uma natureza pecaminosa não é desculpa para nós continuarmos a pecar. Porquê?
porque tendo-nos entregado a Jesus Cristo como nosso Salvador e querendo que Ele seja o Senhor da nossa vida, nós podemos recorrer a Ele as vezes que nós quisermos. Deus nunca se cansa das vezes que nós iremos a Ele. Ele nunca nos rejeita, porque Ele próprio fez esta promessa que está no Evangelho de João 6, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. É uma das promessas que está mais gravada na minha mente e tem sido uma âncora na minha alma. Eu ter a certeza, mas a certeza absoluta, que cada vez que eu me dirijo a Ele, o Senhor não me vira as costas. Ele atende-me. Então nós podemos ir a Ele e ao irmos a Ele, encontraremos garantidamente nele a força e o poder para vencer as nossas tendências pecaminosas que continuam cá. Era bom que não continuassem, mas eu já vos expliquei porque é que eu cheguei à compreensão de que o Senhor não elimina a nossa natureza pecaminosa. Para quê? Para nós continuamente sentirmos a necessidade de ir a Ele, em busca de auxílio. Ao irmos a Ele, vamos relacionar-nos com Ele. Ao nos relacionarmos com Ele, cada vez mais aprendemos sobre Ele, sobre o seu caráter, sobre o seu propósito para a nossa vida, porque se nós não tivéssemos que depender continuamente dele para lutar contra as nossas tendências cultivadas e herdadas, a gente facilmente esquecia do Senhor, amigos. Facilmente esquecíamos. E então, onde é que estava aquele relacionamento de companheirismo que Deus quer tanto ter connosco? Não é? Para uma boa amizade ou para um bom casamento se desenvolver, tem que haver companheirismo, tem que haver interação, tem que haver diálogo, tem que haver relacionamento, não é? E é isso e que sacrifício vivo. E sacrifício vivo. E muitas vezes é necessário esse sacrifício, pois é. Isso. Aliás, eu gostei muito das perguntas para reflexão aqui no final de cada lição. E aqui na lição de... Aliás, deixa-me ler aqui a primeira lição de domingo. Diz aqui: de que maneira já experimentou Cristo a trabalhar em si? Apesar disso, como tem a sua natureza caída lutado contra o que Deus está a realizar em si e como pode resistir a essa inclinação? Amigos, não vale a pena nos iludirmos. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Eu falo por mim, obviamente. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa tem desejos, tem inclinações que não agradam à vontade de Deus. Creio que muitos de vós já percebeste isso mesmo. Então, como é que eu posso não permitir que essas inclinações levem a melhor? Pois bem, submetendo continuamente ao Senhor. Andando continuamente com Ele. E se nós andarmos continuamente... Eu acredito que esta é a minha experiência, mas também é a experiência de oxalá que tenha sido de todos vós já, que é a seguinte: quantas vezes nós às vezes vivemos uma tentação, seja ela qual for, e nós às vezes quase que desesperamos. E depois, finalmente, a gente lembra-se: olha, mas eu ainda não fui ao Senhor pedindo ajuda. Já me aconteceu tantas vezes. E então eu ajoelho-me, quando eu quero pedir intensamente ao Senhor, eu ajoelho-me reverentemente diante dele e peço a ajuda. E aquela tentação eclipsou. Parece, imagina um grande balão e a gente vai ali com uma agulhinha, puf, e aquilo rebentou. É esse poder que só o Senhor nos pode dar, nós não temos em nós próprios. Nós andamos aqui a sofrer, a lutar, mas eu ainda tenho este desejo, ainda tenho esta inclinação, tenho esta propensão. Amigos, esqueçam, não vale a pena lutar sozinhos porque não vão conseguir. Mas quando o Senhor nos ajuda, então aí nós poderemos ser mais do que vitoriosos por meio daquele que nos amou. Outra pergunta, que é a pergunta da lição terça, diz aqui: reflita a respeito do que significaria para a sua vida ser um sacrifício vivo. Quanto é que sacrifica pelo reino de Deus e o que a sua resposta lhe diz sobre si próprio? A resposta que nós damos é um grande indicador como é que estamos. Como é que nós estamos. Sabes, achei muito interessante esta expressão que o apóstolo Paulo tem, que ele se oferece por libação, não é? Esta expressão, ou seja, ele é uma oferta que se derrama, portanto isto tem a ver com esta imagem, portanto, de derramado. Podes ler o versículo, Milu? É o versículo então, 17, ou se 16, quiseres eu leio. Já agora 17, sim. Então, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Isso. Uau!
aqui Paulo, pode explicar. Não, mas diz que depois eu completo. Aqui Paulo, quando ele diz, ainda que seja oferecido por libação, ele já estava a antever qual iria ser o final da sua vida. Isso. Portanto, ele ia morrer pela causa do Evangelho. Isso. Okay? Mas ele não está nada preocupado, até está feliz, ele diz, até folgo, até, uau, alegro-me. E me regozijo com todos vós. Porquê? Porque Paulo sabia que iria morrer por uma causa justa. E que já tinha dado frutos suficientes e, portanto, Paulo regozijava-se naqueles que eram fruto do seu trabalho, dos seus esforços, do seu sacrifício vivo, do qual ele falou em Romanos 12, 1 e 2. Então, Paulo podia já contemplar o fruto do seu sacrifício de vida e Paulo certamente estava feliz no seu coração porque o Senhor lhe tinha dado tantas e tantas almas, tinha dado esta alegria de Paulo poder saber que através dele, Paulo, Deus tinha trabalhado no coração de outros. E isto encheu de felicidade e de regozijo. E ele era como se ele dissesse, que me importa morrer? Já recebi tantas bênçãos do Senhor, já fui tão abençoado e através de mim o Senhor abençoa tantas outras pessoas, que me importa, se vier morrer, eu folgo e regozijo com isso. Uau, que visão! Esta visão está completamente nas antípodas daquilo que é a maneira de viver de uma pessoa sem Cristo, não é? Que quer viver para ela, não é? E quer que todos orbitem à volta dela. Não, o cristão descentraliza-se de si próprio e passa a fazer dos outros o seu centro. Vive para os outros, vive para ser uma bênção para os outros. Em Cristo, estando em Cristo. Okay? E isto é algo de sobrenatural, porque quando nós pensamos nesta forma que o apóstolo Paulo tinha de se apresentar, dizendo que se entregava como libação, ele derramava a sua própria vida por todos eles, nós estamos tão longe de viver isto e de sentir isto na nossa vida. Estava a pensar nisso. A maior parte das lutas que nós temos é para coisas desta vida. Nós andamos para aqui atrapalhados e preocupados e angustiados com coisas desta vida e em relação a nós próprios, não é? Portanto, as nossas ambições, o nosso próprio egoísmo, as nossas próprias vontades, e esquecermos de nós próprios e viver em função dos outros. Mas agora repara, em função dos outros, não para se servir a si próprio, mas em função dos outros para que eles sejam salvos. Isso mesmo. E isto é o verdadeiro objetivo da nossa passagem por esta vida por aqui. Nós devemos ter o objetivo de ajudar os outros sem pensar no retorno que possa vir, não é? Isso. Portanto, eu dou porque essa é a minha obrigação. Isso. Esse é o meu dever como cristão. E acaba por ser até um prazer. Exatamente. Mais do que agora, uma obrigação. se o outro reage positivamente ou não, digamos, claro, nós queremos sempre que todos possam reagir positivamente, mas sabemos que nem todos, infelizmente, reagem positivamente. E a tomar em consideração aquela parábola que Jesus contou do semeador que sai a semear, e que o Senhor menciona 4 terrenos e desses 4 apenas um é que produz, não é? Ou frutifica a semente. Então nós podemos ter mais ou menos uma ideia de que nos nossos esforços de partilhar a palavra de Deus, o Evangelho da salvação com outros, pois bem, só 25% daqueles com quem partilharmos é que aceitarão. E eu digo-vos aqui, e desculpem isto agora é um acrescento, mas é um acrescento paulino, mas deu, não é? Portanto, é um texto apócrifo. E se for 25%, devemos-nos por muito felizes e contentes, não é? Porque nós vemos o mundo cada vez mais que parece não querer saber das coisas de Deus para nada. Mas não é menos verdade, queridos, que o Espírito de Deus está a trabalhar. Isso. E nós hoje podemos ver que há tantas pessoas que estão a acordar, a ganhar sensibilidade para as coisas espirituais, a sentirem ou a pressentirem que não, se a vida é só isto que eu tenho vivido até aqui, a vida não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum. E é verdade. E quem é que põe essa convicção na mente dessas pessoas? Acham que somos nós? Não, queridos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E sabem, os nossos melhores esforços evangelísticos devem ser junto daquelas pessoas, escutem bem o que eu vou dizer, junto daquelas pessoas em que nós iremos perceber, e essa percepção que teremos é também ela fruto do Espírito Santo, iremos ter a percepção de que são pessoas em quem o Espírito de Deus já está a trabalhar. E quando nós percebemos que há pessoas em quem o Espírito de Deus está a trabalhar, então aí nós podemos e devemos ser cooperadores com Deus para, digamos, ir
reforçar o trabalho que o Espírito Santo já está a fazer no coração dessas almas. E reforçar como? Pois bem, levando o conhecimento que Deus, com o qual Deus já nos beneficiou a nós. Estão a ver? E quando nós fazemos isso, a alegria é tão grande. A alegria é tão grande. A satisfação de ver pessoas transformadas pelo poder do Senhor, pela sua graça, e isso enche o nosso coração de uma forma tal que não há palavras para agradecer ao Senhor. E já agora só acrescentar uma coisa, é que esses 75% de tipos de terreno que não aceitam logo a semente, o Senhor está-nos a dizer que vai requerer de nós algum trabalho. Ou seja, não é um terreno logo propício a que a semente frutifique, mas não quer dizer que é um terreno perdido. Agora, quer dizer é que vai requerer de nós a paciência de entender que há corações que demoram mais tempo, há pessoas que, devido à sua própria história de vida, têm mais dificuldade em acreditar ou entregar-se, ou confiar, ou ter fé. Ou seja, cada coração é uma história. Então o que o Senhor nos vai... Claro que nós queríamos encontrar os terrenos todos iguais aos 25%, com certeza, era ótimo. Mas não dá. Mas não é real. O que o Senhor aqui está a dizer é que a maior parte das pessoas não estão ainda preparadas logo, automaticamente, mal as encontremos para receberem a palavra do Senhor. Então de nós vai requerer o tal equilíbrio da luz que nós emitimos pela graça do Senhor, para ir preparando esses corações e essas mentes para a seu tempo e na graça e no poder de Deus aceitarem a palavra. Milu, quero ler aqui uma parte da lição de terça que diz: os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos na partilha da sua fé. E é o que nós devemos ser hoje também. Isso. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, e é dado aqui o exemplo de Atos 5:42. Eles abriam a sua casa para o estudo das Escrituras, e é interessante que aqui nestas passagens, e são 4 que aqui aparecem, Atos 12:12, 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:15, Filemão 1 e 2, e eu convido os irmãos a lerem em casa, e se não tiverem uma Bíblia, consultem online, vão ao motor de busca na internet, digam Bíblia Online, ponham lá Bíblia Online, vão encontrar uma Bíblia e vejam estas passagens, e estas passagens falam das igrejas, ou da igreja que se reunia na casa de pessoa tal, ok? Então, eles reuniam-se de casa em casa, eles abriam a sua casa para o estudo das Escrituras, eram capazes de dar razões das Escrituras para o que acreditavam. Então, e os nossos pioneiros adventistas fizeram o mesmo. Portanto, havia este espírito neles. E nós temos, pela graça de Deus, recuperar este espírito. Fazer do evangelismo um estilo de vida. Não é uma ação esporádica. Não, é um estilo de vida. Nós termos esta propensão, que só o Senhor nos pode dar, repito, de partilhar à esquerda e à direita a palavra de Deus, não sabendo se este irá aceitar, se o outro irá aceitar, não importa. Essa não é a nossa responsabilidade, converter ninguém. Isso é trabalho do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é espalhar e, pois bem, e sobretudo alimentar aquelas pessoas em quem nós descobrimos pela sua reação que certamente aquela pessoa é uma pessoa em quem o Espírito de Deus está a trabalhar. Agora, ao fazermos isto, Milu, o nosso caráter vai ficar comprovado, é ou não é? Isso. E aqui o apóstolo Paulo vai recordar, ou seja, a lição recorda um dos, poderíamos dizer, discípulos de Paulo, não é? Portanto, que foi o jovem Timóteo, a quem ele muito amou e que tinha um relacionamento muito único, era como se fosse seu filho, não é? Isso. Mesmo aqui em 1 Aliás, ele até lhe chama filho. É isso, 4:17, ele diz Timóteo que é meu filho amado e fiel no Senhor, portanto, era esse carinho que ele tinha, mas este Timóteo é conhecido exatamente pelo seu caráter comprovado, quando em Filipenses 2:22 a gente lê aqui, por exemplo, conheceis o seu caráter, ou seja, o apóstolo Paulo a falar de Timóteo, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Aqui seja, na minha versão diz, mas bem sabeis qual a sua experiência. Isso. Ou seja, um caráter provado também, portanto, é resultado de uma experiência. Exatamente. Não é de outra maneira, não pode ser de outra maneira. E este jovem, repara, achei muito interessante estas duas citações de Ellen White aqui, porque no fundo são as experiências difíceis da vida que vão acabar por testar a nossa coragem
e demonstrar quem somos por dentro. E é verdade que o apóstolo Paulo recordava até a mãe e a avó, não é, de Timóteo, de quem ele havia a avó recebido... Lloyd e a mãe Eunice. Isso, que havia recebido as sagradas letras, portanto ele também era o resultado de uma educação, de orações de intercessão. Mas esta questão da vida, repara aqui mesmo no fim da lição de quarta-feira, a vida é disciplinante, haverá provações para provar o temperamento, e é enfrentando estas provas no devido espírito que se desenvolvem as graças cristãs. Nem mais. E depois diz, se suportarmos as injúrias com um espírito de mansidão, se reagimos a palavras insultuosas com respostas brandas e a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo habita no nosso coração. Eu diria, também não poderia ser de outra forma, porque se não fosse o Espírito de Deus no nosso coração, nós dávamos na mesma moeda, pois, claro, e até duplicávamos aquilo que nos fizessem, não é? Portanto, isto é obra do Senhor. E depois diz aqui, todas as vicissitudes e contrariedades que somos chamados a suportar, forem bem sofridas, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. E eu, ao ler isto, dizia assim, eu gostava que fosse diferente, que a gente não tivesse que passar por estas vicissitudes todas e que não tivéssemos que passar por estas provações mas elas é que todas. nos formam. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E para além de Timóteo, achei muito interessante, marido, na lição de quinta-feira... O Epafrodito. É isso, esse homem. É um nome. Era o que eu ia dizer. Sabes que mesmo antes de ler a lição toda, eu disse, Epafrodito, isto deve querer dizer alguma coisa. E fui investigar o que é que queria dizer o nome Epafrodito e depois é que vi que a lição de quinta-feira também fala sobre isso. E repara, este homem, Epafrodito, portanto, que é uma língua grega, é um nome grego, não é? Era muito comum, e queria dizer que era consagrado a Afrodite. Então quem era Afrodite? Era a deusa grega do amor. Isso. E achei do muito amor, interessante. Que era do amor paixão. Isso, carnal, exatamente. não é? Mas repara, embora do amor sensual. Isso. Da paixão sensual, não é amor. Exatamente. Embora este homem tenha tido como herança para levar durante toda a sua vida o nome que o rotulava sempre à questão de um Deus pagão, não deixou de ser um vaso em que Deus pôde manifestar a sua graça e o seu poder. E eu acho isto maravilhoso, mesmo com um nome ligado a uma deusa pagã, este Epafrodito viveu totalmente para Cristo. Viveu a graça de Cristo na sua vida e também para com aqueles que ele viveu. E por isso é que o apóstolo Paulo aqui, a partir do versículo 25, não é, do capítulo 2, julguei todavia necessário mandar-vos até vós Epafrodito, por um lado o meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, por outro lado vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. E agora repara, marido, este homem acaba por adoecer uma doença de morte, que o apóstolo Paulo acaba por dizer que foi a graça de Deus que o trouxe novamente à saúde, não é? E, portanto, Deus agiu poderosamente através deste homem. Mas, sobretudo isto, marido, o que conta é uma vida transformada. Às vezes há queridos que têm vergonha ou até temor de ser a tal luz, não é? Porque diz, ai, e o meu passado? Ai, e a minha história? Ai, e aquilo que... Sentem vergonha. Vergonha. E o inimigo vai perturbar com isso. Mas quando somos perdoados em Cristo, há uma novidade de vida. Mesmo que o inimigo traga isso à mente, nós temos que apresentar Cristo. Cristo reconsiderou, Cristo transformou, Cristo perdoou, Cristo trouxe a novidade de vida que eu preciso. Então não tenho que me rotular por aquilo do passado. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Amém. Mesmo que olhem para o meu nome, filho da deusa tal, não. Eu agora sou filho de Deus. Amém. Filho de Deus. E nós temos essa... Bom, no Novo Testamento temos um caso, mesmo assim, que é o caso de Paulo, não é? Cujo nome anterior era Saulo. Isso. Que Deus lhe mudou o nome de Saulo para Paulo. Mas no Antigo Testamento esses casos são muito mais numerosos, não é? E essa mudança de nome Deus fazia como que para marcar que aquela pessoa era uma nova pessoa. Reparem, Abraão teve o seu nome mudado para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, enfim, várias mudanças e sobretudo, por exemplo, Jacó e Israel. Jacó queria dizer
trapaceiro, enganador, não é? Isso. E depois passa a receber o nome de Israel, quer dizer príncipe de Deus, ou príncipe com Deus, quer dizer, é uma diferença da noite para o dia, da noite escura para o dia claro, não é? Então, nós não devemos ficar presos ao nosso passado. Nós devemos agora regozijar-nos na nossa nova vida em Cristo e vou-vos dizer uma coisa, queridos, eu já aprendi bem isso por experiência própria. Nós, por vezes, podemos sentir esta limitação que, digamos, a recordação do nosso passado nos traz, mas não devemos permitir que isso nos impeça de dar testemunho da nossa nova vida em Cristo. E é na medida em que damos testemunho que nós iremos avançar e que os outros cada vez mais irão olhar para nós com respeito, com admiração. E isso não deve servir para nós nos vangloriarmos ou andarmos aqui, desculpem uma expressão, nariz empinado. Não. É para nos dar satisfação, mas uma satisfação serena, calma, tranquila e que nos motive para avançarmos cada vez mais em sermos melhores testemunhas por Jesus Cristo. Já agora dizer que este nome, portanto, como é aqui sugerido, é, portanto, quase certeza, portanto, vem desse nome dessa deusa Afrodite. Já agora um detalhe, para vocês perceberem que tipo de amor é que estamos a falar, é do nome Afrodite que vem a palavra afrodisíaco. São substâncias que excitam o desejo sexual, portanto, estão a ver que tipo de amor, entre aspas, era este. Era paixão carnal, pura e simples, ok? E, portanto, este homem provavelmente participou desses. E nas cidades do antigo Império Romano, onde se praticava o culto à deusa Afrodite, e uma dessas cidades era a cidade de Corinto, pois bem, digamos, as cenas de orgias sexuais que havia eram tremendas. E como é que está o mundo hoje? O mundo hoje está numa grande orgia também e vive-se sem referencial moral. Pois bem, o Senhor quer trazer uma mudança, mas uma mudança significativa, verdadeira, ao coração daquelas pessoas que sofrem já sob o peso do pecado, sob o peso de estarem sempre a fazer coisas que eles na sua consciência sentem que não é correto. Amigos, que grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo que grande privilégio é o nosso de podermos levar o Evangelho a essas pessoas. Okay. Estamos mesmo no fim, não é, marido? Milo, eu queria que tu lesses as citações de sexta-feira, são muito fortes. Sim. Okay. Vamos deixar esta leitura então para a mensagem e também para a meditação que vem na lição de sexta-feira. O que estará mais perto de Cristo é aquele que na terra mais profundamente absorveu do espírito do seu abnegado amor. Amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amor que leva o discípulo como o Senhor a dar tudo, a viver, a trabalhar, a sacrificar-se, até à própria morte, pela salvação da humanidade. Este espírito foi manifestado na vida de Paulo. Disse ele, para mim o viver é Cristo, pois a sua vida revelava Cristo aos homens e o morrer é ganho. Ganho para Cristo, a própria morte tornaria patente o poder da sua graça e atrairia almas para ele. Cristo será engrandecido no meu corpo, disse ele, seja pela vida, seja pela morte. Amém. Como ele referia em Filipenses. E depois no fim diz assim, não está longe o tempo em que a prova envolverá todos, a marca da besta ser-nos-á imposta, os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. Quando multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os anónimos se revelarão e com ossanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e pela sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na Igreja serão como Davi, dispostos a fazer e a ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás assediará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles tornar-se-ão mais do que vencedores. Amém. Amém. Que maravilha. Vamos terminar então. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, queremos louvar-te de todo o nosso coração pela Tua Palavra, Senhor, que nos sacia tão completamente. Amém. Ó Senhor, que maravilha, Senhor.
Obrigado por estes ensinos tão extraordinários que tu permitiste que o teu servo no passado pudesse escrever e que são, Senhor, um farol, uma orientação tão segura para os nossos dias. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está disponível sempre para nos assistir no nosso trabalho individual, no nosso trabalho em favor de outros. Ó Senhor, louvado seja o teu nome por tudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos cada vez mais contigo, a permitirmos que o teu Espírito opere cada vez mais em nós, o querer e o efetuar, não segundo a nossa vontade, mas sim segundo a tua vontade. E que nós possamos confirmar, Senhor, o nosso caráter através do trabalho em favor de outros, Senhor. Amém. Um trabalho desinteressado, um trabalho que nos leva a partilhar, a testemunhar do muito que tu tens feito por nós na nossa vida e que fizeste já na vida de tantos outros, para que assim, eventualmente, essas pessoas possam também sentir desejo de fazer a experiência por eles próprios. Fica, pois, connosco, Senhor. Orienta-nos, dirige-nos e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje e desejamos que possam ter uma boa semana, ou que estejam a ter uma boa semana, consoante o dia em que nos virem, e até para a próxima semana, se Deus quiser, para mais uma lição. Que Deus vos abençoe. Até para a próxima semana e, entretanto, vá partilhando a palavra de Deus, Amém. quem sabe, até partilhando estes vídeos, um clique, partilhar com amigos e conhecidos, e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Então, até para a semana, se Deus quiser.